Desista das pessoas, elas já desistiram de você. Estava eu um outro dia passeando, dando uma volta, né, caminhando e pensando em algumas coisas, quando daqui a pouco acabo encontrando um conhecido. Já fazia até algum tempo que eu não havia, sabe? E daí então começamos a bater um papo ali, né, e tal, e acabou que na hora de perguntar se realmente estava bem, é, acabou dizendo que não estava nada bem, que ainda bem que eu tinha perguntado, porque é, ele queria realmente me encontrar aí de certa forma. Eu já tinha pensado nisso, né, um tempo atrás, queria realmente me encontrar, né? E eu falei, pô, você acabou me encontrando, então, né? De que forma que eu posso aí colaborar com você e tal? E aí falou que realmente não estava bem, porque o casamento não ia bem, estava passando por uma crise financeira, por uma situação delicada a nível financeiro, e já estava cansado do trabalho, cansado da vida, né? É, estava até pensando em passar aí por algum médico, alguém que pudesse, na verdade, entender se ele talvez estivesse com uma depressão, sei lá, algo dessa forma aí, dessa maneira, né? Bom, mas daí então batemos um papo e eu procurei entender aí, né, a situação, é, com relação primeiro ao que ele falou do casamento. Falei, pô, mas seu casamento não tá legal. Eu falei, mas e aí? Né? Como que você está vivendo esse casamento? Você está cuidando aí da sua família? Você está dando uma real atenção para os seus filhos, né? Para sua esposa? Tá levando o pessoal para passear? Tá fazendo alguma coisa diferente em casa? Bom, tudo que foi perguntado nesse aspecto foi dito que não. Daí então, é, eu fiquei pensando, eu falei, mas se todas essas perguntas que eu fiz relacionadas aí ao casamento são negativas, como que, na verdade, terá possibilidade de viver aí, né, uma vida melhor? E depois, quando eu peguei e perguntei se ele tinha disposição aí para mudar essas coisas, ele falou que até tinha disposição, mas não era tão fácil porque na casa dele ninguém colabora. Quer dizer, além da situação realmente ser ruim, ele não acredita que exista possibilidade de mudança. E daí vai mudar de que jeito realmente a situação? E depois ele ainda se prende numa, numa ideia de que as coisas estão indo mal porque ele, na verdade, acabou ficando sem dinheiro. E daí então isso afetou aí o relacionamento dele, né, para com relação à família. Bom, o fato de ficar sem dinheiro realmente atrapalha um pouco a situação, porque quando surgem aí as necessidades, né, fica, fica difícil realmente de conseguir se manter a paz, né? Tem que ter aí um equilíbrio muito grande, né, uma cumplicidade, um respeito, né, um companheirismo, para que enfrente isso junto, né? Mas se a pessoa não fez, na verdade, não criou, não construiu isso, né? É claro que fica um pouco complicado de lidar com essa situação. Mas eu também entendo que a situação, pelo que eu já conheço da história, né? Que a situação também financeira chegou nisso porque aumentou aí a quantidade de uso do álcool, né? Começou a perder alguns dias de trabalho, né? E, e assim, dentro desse contexto, a situação financeira, ela foi, na verdade, ela é ruim, mas ela foi criada, né, por ele, porque
se ele está lá trabalhando, não está honrando aí os compromissos porque está se perdendo com relação aí a um vício, fica muito complicado. E eu procurei, na verdade, pontuar isso nessa conversa, né, para essa pessoa, né? Eu falei, ó, entenda comigo aqui, você não está participando da vida da sua família, você passa boa parte do tempo trabalhando quando você vai, né? E tome cuidado porque daqui a pouco vão acabar te desligando aí da empresa. Vai ficar pior. Eu falei, você passa boa parte trabalhando e depois, ao invés de você ir para sua casa, você vai você encosta num bar. E você perde aí o sentido, perde o rumo, né, da sua vida aí. Você acaba se entregando ao álcool e ficando numa situação muito, muito ruim, né? Muitas vezes aí você acaba até sendo carregado para sua casa, né? Mas é a única forma que eu vejo realmente de escapar desses meus problemas. Falei, mas não pode ser realmente a única forma, porque a única forma de escapar de alguns problemas é construindo, fabricando mais problemas, porque o que você está fazendo, na verdade, só está contribuindo para que você tenha mais problemas, né? E isso só vai piorar, né? Então é melhor você tomar ações diferentes, até mesmo porque se você continuar fazendo o que você está fazendo, você já conhece o resultado. Você já sabe realmente o que vai acontecer. Então, comece a fazer as coisas diferentes, comece a colocar a sua vida no eixo, né? Perguntei como que era a sua vida antes de acontecer essa situação, né, com relação ao descontrole do álcool. Não, era melhor. Bom, então você já sabe tudo o que você realmente tem que fazer, né? Mas eu não sei mais o que eu vou fazer porque eu trabalho demais e eu não ganho o que eu deveria nesse trabalho. Eu falei, não, mas isso aí é uma coisa que é simples de resolver. Comece agora a distribuir alguns currículos, comece agora no seu dia de folga a ir atrás de alguma oportunidade melhor de emprego, comece a pensar em construir algo diferente para você. Né? Você tem que ter iniciativa, não adianta você ficar reclamando, você vai ficar reclamando a vida inteira. Mas também é difícil de eu mudar porque eu já estou para me aposentar. Peraí, você só está inventando historinha a princípio enfim, tomando o meu tempo, eu estou tentando realmente encontrar aí uma solução ou algumas soluções para você, mas você realmente só coloca empecilho no meio de uma mudança, de uma alternativa nova aí para conseguir um resultado diferente, né? Então, daí então eu digo para você o seguinte: desista realmente de algumas pessoas que estão com alguns tipos de problema já há algum tempo. Porque se a pessoa está com um problema, vamos dizer aí, referente ao álcool, como essa pessoa, há pouco tempo, eu acredito que seja fácil de resolver, porque a pessoa ainda não tem uma dependência muito forte. Agora, se a pessoa já está há muito tempo, já perdeu muita coisa, já tem muito prejuízo, você percebe que a situação é complicada, se afaste, porque é como estou te dizendo, né? Na verdade, eu acabei pegando o meu tempo cheio de compromissos aí, responsabilidades, dividindo com essa pessoa, tentando auxiliar ela, e ela, no final das contas, acabou demonstrando para mim que não queria de forma alguma mudar. É engraçado, está reclamando, mas não quer mudar, né? Porque quando você apresenta uma solução, a pessoa se nega a fazer algo realmente diferente. Não que eu seja dono da verdade, mas a única proposta que eu estava fazendo para ele era que realmente ele mudasse alguns comportamentos que que ele estava tendo, para que ele conseguisse ter um resultado diferente. É assim que eu penso, né? Bom, se passou aí algum tempo, eu fui embora, depois eu peguei o carro e fui dar uma volta. E aonde estava, depois, sei lá, de umas 2 horas aí, 2 horas e meia, 3 horas, enfim. Eu não me recordo direito, mas eu sei que tinha passado um tempo e eu já tinha feito algumas outras coisas, várias outras coisas. E daí então, eu fui dar uma volta de carro, né, pra terminar de resolver algumas coisas que eu tinha que resolver na rua. E vejo já o sujeito dentro do bar numa situação de extrema calamidade, entregue a realmente aí o gole, né? Entregue ao trago. Eu não sei como que é aí na sua região, mas daí então eu fiquei pensando, a princípio, né, com relação à conversa, eu já fiquei pensando que eu só tinha perdido tempo. E agora vendo realmente esse resultado, que é o mesmo de sempre, eu só tive, na verdade, a certeza de que se a pessoa quer realmente mudar, ela tem que entender que o segredo está nela e não nos outros. E
também eu passo a entender que daquela pessoa, infelizmente, eu tenho que desistir. Eu não posso mais oferecer aí essa quantidade de tempo a ela para que ela utilize o meu tempo de forma indevida, fazendo tudo de forma contrária. E, infelizmente, assim, eu já passei por outras situações, né, que me fizeram com que eu, na verdade, desistisse. Hoje eu consigo desligar aí a chave e, assim, não estou falando para você desistir de toda e qualquer pessoa, não. Estou falando para você que, em alguns casos, é muito difícil, né, como esse caso que estou dizendo. Depois, claro, tem as situações aí que são referentes aí a outras substâncias mais fortes, né, a drogas realmente mais fortes, que também são muito delicadas essas relações aí, essas situações, né? Relação tanto com a família quanto com a substância, porque acaba causando uma dependência tremenda e quanto mais tempo a pessoa permanece realmente nessa dependência, mais difícil vai ficar para sair. E eu sei que muitas vezes a família faz de tudo para tentar aí salvar, né, a pessoa, mas assim, depois quem vai salvar a família, né? Eu fico pensando, porque eu também já vi vários casos dessa situação e, inclusive, também digo para você que eu, quando era mais jovem, acabei passando por uma situação complicada com relação aos vícios, né? Mas graças a Deus, né? Deus tocou realmente meu coração e eu entendi que eu precisava querer aí mudar e conseguir, né? Conseguir realmente sair daquele caminho, né? Daquele trajeto onde eu estava. Mas a pessoa tem que de fato querer aí sair, entender que não é fácil, que ela tem que pagar um preço, que ela precisa, para que isso aconteça, ela precisa mudar todos os hábitos aí, todos os comportamentos, até mesmo porque quando ela passa muito tempo, né, nessas atividades, vamos dizer assim, né, com essas dependências, quando ela passa muito tempo, a vida dela, na verdade, passa a ser isso, né? Então, todas as companhias, os ambientes que elas frequentam, né? A conversa, tudo, né, gira em torno disso, né? E infelizmente essa pessoa aí, né, esse meu amigo, acabou se perdendo, né? Se perdendo com bebida e eu sei que vai ser muito difícil realmente dele retomar a situação, né? Mas como estou dizendo, né? Então a situação é complicada para ele com relação ao álcool, para outros com relação realmente a questão de outras substâncias, né? Ilícitas muitas vezes aí, mais fortes, mais potentes. Mas também é assim com relação à questão dos relacionamentos aí, né? Afetivos. Às vezes as pessoas acabam, na verdade, se separando das outras e o sofrimento, a aflição, ela faz com que as pessoas acabem se perdendo e assim, depois ficando dependentes aí de algum tipo de tratamento, muitas vezes dependente de drogas lícitas, né, de remédios aí. Bom, mas o que é, na verdade, importante dentro desse contexto é realmente você entender que a pessoa está fabricando as situações e você não deve ter dó de ninguém, não. O que você deve, na verdade, ter aí é compaixão. Porque dó é uma coisa que você, na verdade, tem e faz com que você esteja envolvido de forma direta à situação, à condição. Já no caso da compaixão, é uma situação que você gostaria realmente que não fosse dessa forma, né? Você realmente faz votos que a coisa vá de forma diferente, mas você sabe que você não tem o controle com relação a isso e você não contribuiu para que isso acontecesse. Então, dentro desse contexto, você se põe no seu lugar e continua conduzindo a sua vida, tá? Então, em algumas situações, assim como essas três que eu citei, aí é importante realmente você tomar muito cuidado, né? Tome muito cuidado para que você não fique aí, na verdade, fazendo parte de algo que não está sob o seu controle, né? Então, preste muita atenção nisso, tá? É, Agora, se você também não entender isso, você deve entender uma outra coisa que ou você desiste ou você persiste. Agora o fato é que muitas vezes a outra parte já desistiu de você, né? Então, será que realmente vale a pena, né, conduzir aí dessa maneira, conduzir realmente dessa forma, né? E uma outra coisa também é como que você realmente vai ajudar aí alguém que não está pedindo ajuda. Você
já parou para pensar que se a pessoa não está pedindo ajuda, de certa forma ela está confortável com o resultado que ela está tendo? E você tem que tomar cuidado se ela está, na verdade, pedindo ajuda ou se ela está pedindo um conselho, ou, na verdade, se ela quer um apoio, né? Porque o que eu também vejo é que as pessoas têm uma dificuldade tremenda em aceitar aí o que é fato, o que é verdade. E 90% dessas pessoas estão agora reclamando de problemas que elas mesmas estão causando. Imagine você as pessoas que estão agora com um problema de insônia, as pessoas que não estão dormindo direito. Elas, não estou dormindo direito porque eu estou muito nervoso, nervosa, preocupado, preocupada, certo? Bom, então é assim, existe o nervoso, existe a ansiedade, existem vários fatores aí que vão influenciar no sono. Mas também existe um fator que chama-se celular, né? Internet, né? São fatores que são prejudiciais. Aí a pessoa dorme com o celular do lado, né? Acaba acordando muito tarde, né? Acaba não conduzindo aí realmente o seu dia de forma saudável e depois ela quer, se ela não tem uma vida saudável, como que ela vai ter um sono saudável, né? Se ela não respeita aí o seu tempo de descanso, fica lá até 3, 4 horas da manhã no celular, vendo vídeos à toa, né? Perdendo tempo muitas vezes, porque não está atrás de conteúdos que vão agregar aí na vida dela, muitas vezes de forma satisfatória. Então, esses problemas que são causados pelas pessoas não está, na verdade, dentro da nossa responsabilidade resolver. É claro que existe casos e casos, né? Então vamos lá. A pessoa realmente a pessoa que está precisando de um auxílio, que ela realmente, né, veio pedir aí um socorro para você, está disposta a mudar, né, demonstra através das suas ações que realmente quer uma vida diferente, né, não se envolve mais de forma alguma com aquilo que estava fazendo, né, e ela vai mostrar esses resultados aí ao longo do tempo, do período, né, essa pessoa, ela acaba sendo, né, assim, seria digna de receber aí a ajuda ou auxílio de alguém, né? Porque está realmente valendo a pena, mas é muito poucos casos aí, né, dentro do contexto. Então, tome muito cuidado, tá? Entenda que você não está, muitas vezes, resolvendo os problemas que você tem que resolver, os problemas seus. Ficar aí querendo resolver o problema do mundo vai fazer só com que você atrase mais o processo de resolver os seus problemas. E daí então, eu também falo para você que muitas vezes você não tem nenhum conhecimento suficiente para resolver aí esses problemas que não cabem a você, né? Quando a gente fala de algum tipo de dependência, de algum tipo de situação aí de cansaço, de estresse, junto com alguma substância aí, né? Seja medicamento, seja álcool, seja droga. Enfim, são situações muito complicadas, né? E tem casos que a gente sabe que as pessoas estão, na verdade, se condenando, elas estão, na verdade, fabricando o problema ali, né? Vários problemas, estão destruindo a vida, mas, entre aspas, elas não querem viver uma outra vida e elas estão felizes dentro desse contexto. Por quê? Você pode ter certeza que só, na verdade, vai realmente sair dessa situação as pessoas que se encontram desconfortáveis, né? E na maior parte das vezes essas pessoas elas não se encontram. E se você não tomar cuidado, você acaba ficando doente por essas pessoas e elas acabam ficando numa boa e fazendo o que sempre fizeram, né? Então, eu digo assim que, não sei se é infelizmente ou felizmente, eu acabei, na verdade, criando meio que um processo seletivo para algumas coisas, assim, eu não posso auxiliar todo mundo, né? Para que eu consiga auxiliar alguém, a pessoa deve realmente querer aí esse auxílio, mas eu também devo entender com clareza que muitas vezes é necessário que as pessoas paguem o preço das suas ações, dos seus comportamentos, para que elas entendam se realmente é isso que ela deseja, né? E igual ao caso desse meu amigo que eu citei aí, várias pessoas, né, em outras situações aí, eu já vi e ouvi
realmente as conversas, né, que essas pessoas acabaram perdendo tudo, né? Perdendo família, perdendo, né, a sua vida financeira, a sua vida profissional, né? Perdendo tudo, né? Então, muitas vezes até a casa, tudo. E a saúde, por fim, né, acaba indo embora, porque a pessoa acaba deixando toda a disciplina que ela tinha com relação a cuidados de forma geral e principalmente com a saúde, e isso acaba afetando elas aí de forma direta, né? Muitas vezes direta e indireta, muitas vezes acabam indo até para a rua, né? Aonde daí então fica muito mais difícil ter aí cuidado consigo, né? Ter realmente os cuidados que são necessários para que a gente consiga manter um mínimo de saúde. Então é isso, gente. Espero realmente que esse vídeo não tenha sido um vídeo invasivo, que você não se sinta chateado, chateada, que você entenda aí realmente que existe possibilidade de mudança, mas as pessoas devem querer mudar. Se você está passando por um momento difícil, muitas vezes você tem, na verdade, várias oportunidades, né? Como inclusive a oportunidade do dia de amanhã, independente de qual seja a data de hoje, para que você construa uma nova realidade, né, através das suas ações, dos seus pensamentos, sentimentos, enfim. Eu faço votos que esse vídeo consiga transformar a vida de muitas pessoas e salvar aí a vida de outras, de certa forma, né, de maneira bem respeitosa, não invasiva, mas direto ao ponto. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Não se esqueça de realmente compartilhar, deixar o seu comentário, é claro, e se inscreva aí no canal. Valeu, um abraço e fui!